Olá, bom dia. Hoje é dia 25 de fevereiro, quarta-feira. Graças a Deus, um novo dia aqui em Juiz de Fora. Uma noite menos perturbadora, no sentido geral na cidade, sem chuva pesada, sem chuva que causasse maiores preocupações. O dia amanheceu nublado, já mais claro, previsão de pouca chuva, graças a Deus. Apesar das dificuldades, apesar de perdas irreparáveis em termos de vidas, muitos prejuízos materiais, mas pela graça de Deus podemos seguir e contando aqui com a ajuda, o suporte, a solidariedade daqueles que têm sido preservados nesse contexto quanto a essa tragédia que atingiu a tantas vidas aqui. O texto da nossa devocional, nós retomamos a oração sacerdotal de Jesus em João capítulo 17. Vamos ler alguns versos, o verso de número 9, 11, 13, 15 e 17. Verso 9 do capítulo 17 diz o seguinte: Jesus então afirma: é por eles, ó Pai, que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste do mundo, porque são teus. Já não estou no mundo, verso 11, mas eles continuam no mundo ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. O verso 13. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. O verso 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E o verso 19. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Temos falado sobre a oração sacerdotal e vimos que o Senhor Jesus, nesta oração que ele faz publicamente, ele ora, suplica por ele mesmo em algumas questões que vimos aqui na devocional que fizemos, a primeira delas, sobre esta oração, quando Jesus então afirma sua relação filial com o Pai, a sua autoridade sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas, afirma sua obra salvadora, sua missão completa e realizada, e suplica por ser restaurado com a glória que ele tinha com o Pai antes que houvesse mundo. Agora ele ora pelos seus discípulos, por aqueles que estavam próximos dele, aqueles que estavam mais perto e o haviam acompanhado durante o tempo do seu ministério público. Ele intercede por eles e faz pelo menos quatro petições a favor dos seus discípulos, aqueles que eram seus companheiros, seguidores e estavam sendo preparados por ele para continuarem a obra de divulgação da salvação que Deus havia preparado por meio de Jesus. A primeira petição que ele faz em relação aos seus discípulos no exercício da oração sacerdotal intercessória é que eles sejam guardados. O verso de número 11, Pai Santo, guarda-os em teu nome. O verso de número 15, ele reforça isso dizendo: não peço que os tires do mundo,
mas sim que os guardes do mal. Então, essa é a primeira petição que o Senhor Jesus faz em favor dos seus discípulos, que eles sejam guardados do mal. Quando ele diz guardados do mal, não significa uma isenção total e completa de situações que nós, evidentemente, podemos e costumeiramente entendemos como algo ruim. Então, Jesus não está se referindo a algo que seja necessariamente tido como ruim. Por exemplo, algum incômodo que todos nós, como seres humanos, estamos sujeitos. O mal às vezes físico, o mal às vezes gerado por uma intoxicação alimentar. Por exemplo, você come alguma coisa que estava já com alguma deterioração e isso atinge o seu organismo, evidentemente gerando aí problemas e dificuldades. Então nós chamamos isso de mal. Não é neste sentido que Jesus está colocando aqui. Não é nos livrar, por exemplo, da ação necessariamente de uma bactéria, de um vírus, como da gripe, por exemplo. Eu poderia citar outras tantas coisas que nós chamamos de mal, que evidentemente são extremamente penosas, dificultosas. Então, mal aqui vai enquadrar enfermidade ou não? A ideia aqui é que ele está colocando a coisa em termos do mundo. Não peço que os tires do mundo, que os tire desta realidade na qual estão inseridos, no contexto em que eles estão inseridos, vivendo, que é de oposição a Deus, a ideia de Deus, ao Evangelho de Cristo, a mensagem redentora, ao ministério de Jesus, a este sistema, como a própria Escritura diz, o mundo jaz no maligno, não ameis o mundo, nem as coisas que nele há, cobiça e etc. Então é neste sentido, preservar do mal aqui é nos guardar de sermos infectados, contaminados, corrompidos por toda essa estrutura. Mas não é também com relação à enfermidade, sermos como que escudados, sermos como que revestidos de uma película intransponível por qualquer doença, enfermidade, como se estivéssemos dentro de uma bolha estéril. Não é bem assim. Mal aqui não é necessariamente alguma coisa, volto a insistir, ligada a tipos necessariamente de enfermidades, mas sim aí da maldade, da estrutura deste mundo, da violência, da ação de corrupção, da cobiça, estas coisas, sobretudo para não sermos engolidos por ela e nos tornarmos coparticipantes delas. Então, quando Jesus ora a nosso favor, não peço que os tires do mundo, mas guarda-os em teu nome, preserva-os em teu nome. Porque se fosse diferente, a oração de Jesus teria caído no vazio, não teria sido eficaz. Isso não acontece. A Escritura afirma que em tudo ele foi atendido e aqui também ele foi. Então não pense que quando você é atingido por um problema, uma dificuldade, uma circunstância ruim, de
alguma doença, algum incômodo ou coisa que o valha, isto é não cumprimento da oração de Jesus para que você seja guardado, já que você é discípulo ou discípula do Senhor Jesus. Não é isso. Guardar a cada um de nós, seus discípulos do mal, é preservar-nos da ação corruptora e nociva, destrutiva deste sistema que está posto no maligno, cujo propósito é realmente a maldade, a vileza. E ele nos preserva, nos guarda, não permitindo que nós sejamos engolidos por este sistema, por este mal, por essa estrutura de maldade. E assim somos guardados, salvos pela graça dele, como que incontaminados, como diz a Escritura Sagrada, do mundo. Bendito seja o Senhor, porque o que Jesus suplicou ao Pai e que Ele continua fazendo a nosso favor é plenamente atendido. E Ele assim nos abençoe e que descansemos na certeza de que a sua oração é eficaz e de que somos guardados do mal. Louvado seja Deus. Amém? Amém.